Opa, bom, hoje daqui vamos de uma obra nova, que se chama Marshall. Só que antes de começar o vídeo, eu quero estar recomendando para vocês o meu servidor do Discord. Entrando lá, vocês poderão estar batendo um bate-papo até que legal com outras pessoas, inclusive comigo. Às vezes passo por lá para estar dando aquelas recomendações de algumas obras extra para vocês. Não só isso, como também lá tem uma aba especificamente de recomendações. Entre lá, primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Esse vídeo daqui é do meu canal principal. Porém, eu peguei duas partes dele para postar aqui juntado. Pois em vez de assistir um episódio por um, resolvi colocar os dois nesse mesmo episódio. Mas se tu que está curioso sobre outras obras incríveis, recomendo meu canal principal, pois por lá estarei postando primeiro esses vídeos daqui. Acho que todos, ou alguns de vocês devem conhecer. Hoje quero lhe apresentar o método Fanart 3.0. Nele, você irá aprender a estrutura usada pelos criadores dos animes para desenhar de forma perfeita em algumas semanas, ao invés de anos em escolas tradicionais. Você será capaz de desenhar seus personagens favoritos sem precisar copiar por cima. Basta apenas só olhar uma vez. Também, independente do seu nível, ou idade, ou habilidade, você será capaz de desenhar. Para saber mais informações, clique no primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Então, seguindo agora. A história começa dentro de um apartamento, que podemos ver que o nosso protagonista é um homem de cultura. Porém aqui, ele joga alguns jogos seus. Após ele derrotar o chefão, seus companheiros de equipe agradecem ele. Mas ele sai do seu PC. Porém, ele aqui queria ser algo a mais na vida. Ele daqui desejava ser popular na vida real também. A sensação de realização que ele sente no jogo desaparece quando ele retorna para a sua realidade. Nosso meninão se chama Oazi, assim como seu nome de personagem de uma história em quadrinho que ele realmente gostava. Ele é fraco, covarde. Além disso tudo daqui, o moleque não é bom nos estudos. Sendo apenas um estudante fracassado, ele daqui deseja ainda ser o centro das atenções. Só que sua vida real não é um jogo. Dentro do jogo, o moleque até que é famoso. Porém, já na vida real, ele nem sequer consegue chegar perto de uma mina. Porém, a sua fantasia de ter aquela fama toda acaba chegando no fim, pois dali em seu celular, uma mensagem vem até ele. A dali, ele olha e lá descobre quem era ela. Essa era a novata, com que ele se uniu junto na partida que ele teve agora há pouco. Essa pedia para que ele pudesse encontrar com ele. É isso, faz nosso meninão dar um sorrisinho bravo. Mas ele também começa a se perguntar se esse daqui não seria um velho. Mas ele, que não queria desapontar, acaba pensando no lado positivo. Dali, ele fica parado, esperando o sinal verde abrir. Enquanto ficava esperando dali, ele ficava um pouco nervoso e animado ao mesmo tempo. Quanto mais perto chegava, o seu coração mais aumentava. Porém, a sua felicidade era bastante demais. Aqui, passando por mais um sinaleiro, ele resolve querer andar um pouco a mais. Porém, dali, quem aparece para dar as boas-vindas é o nosso querido Truque-sama. E então, após o nosso querido Truque-sama fazer o seu belo trabalho, ele cai no chão. Ele se arrepende aqui um pouco de não ter vivido aquela vida boa. Então assim, depois que ele perde a consciência dali, ele acaba acordando. Abrindo os olhos, ele acaba percebendo a tela de sistema que apareceu. Logo em seguida, ele acaba perguntando o que estava rolando. Logo em seguida também, o sisteminha nosso diz ao nosso protagonista que ele conseguiu reencarnar em um novo mundo. Já que ele reencarnou, ele decidiu fazer que esse momento seja um momento seu. Porém, já o nosso menino ali já não queria mais ficar nesse mundo. Ele já queria voltar ao mundo seu. Porém, nosso sisteminha dali convence ele a ficar nesse mundo. Pois se ele completar todas as missões, ele poderá reencarnar de volta ao seu mundo original. Assim, ele aceita. Já daqui, ele já pede já a sua primeira missão. Mas antes disso, o sistema começa a falar ao nosso protagonista para que ele pudesse já se acostumar com esse novo corpo que ele agora tem. Mas em seguida, ele começa a se perguntar onde estão os seus braços e suas pernas. Então, o sistema decide mostrar ao nosso protagonista quem ele é agora. Abrindo os olhos, ele ali se vê no reflexo de uma água. Aqui, ele era um cogumelo. No início, o nosso meninão não dá a acreditar no que estava acontecendo com ele daqui agora. Então, depois de uma bela doidura dali, ele acaba olhando ao seu redor. Olhando, ele percebe vários caracóis mastigando sem parar, mas o que ele mais vê é a sua nova aventura. Porém, então dali, nosso meninão começa a olhar um pouco mais acima. Ao olhar para cima, ele acaba encontrando algo
um pouco grande. Isso era o nosso querido sistema. Ele dava as boas-vindas a ele se portar na Terra dos Bravos. Ele fica chocado ao ver isso. Já sem conseguir entender o que estava acontecendo, o seu sistema começa a falar com ele. Pois agora pro nosso protagonista é tudo ou nada. Como então agora tudo começou, ele não pode estar mais ficando parado dali. Então para esse belo momento, o nosso sistema daqui dá algumas informações até que úteis pro moleque. Antes que ele possa falar alguma coisa, dali as informações fluem perfeitamente em sua mente. Pois agora ele já sabe do lugar onde que ele está. Esse lugar é um mundo cheio de magia. Embora aqui algumas regiões desse mundo sejam um pouco diferentes, todo mundo dessa região são conhecidos como a Terra dos Bravos. Porém, voltando um pouco no passado, vemos aqui monstros e humanos vivendo juntos. Pelos monstros ter uns corpos mais musculosos, bem fortes, eles sempre viviam ajudando os humanos. Já os humanos que tinham magia, eles passavam também a ajudar os monstros. E isso faziam que eles sobreviviam por muito tempo. E nesse momento, monstros e humanos viviam sempre aprendendo, tudo junto. Eles adoravam se ajudar. Só que no meio dessa história, aparece ele, vulgo nosso rei demônio, chamado Gollum, e quebrou a paz entre humanos e monstros. Esse rei demônio era um cara meio forte, e que os monstros respeitavam o moleque. Os monstros viam ele como um líder. Por ele odiar os humanos, esse rei demônio uniu umas forças aí para destruir os humanos. E assim é feito. Após os monstros atacar os humanos tentavam se defender. Então para poder acabar com essa tal guerra, os humanos acabaram unindo força. E isso deu origem a várias coisas. Uma delas são as guildas, que recebem ordens para estar lidando com alguns monstros. E eles começaram já também a exterminar os monstros. E no meio disso, acabou surgindo uma lenda dos 6 bravos guerreiros. Esses daí foram os caras que se uniram para lutar contra o rei demônio. E no fim da história, eles conseguiram selar esse bicho até que em um certo lugar. Porém, para selar de vez esse rei demônio, eles tiveram que dividir o seu corpo em 6 partes e esconder em 6 locais diferentes. Mesmo após o rei demônio ser selado, os figuras lá não podiam retornar ao seu estado anterior. Claro, os monstros também não podiam viver mais junto com os humanos na paz. Porém, mesmo que esse rei demônio esteja selado, os seus seguidores continuam a vagar pela terra. Eles acabam destruindo algumas paradas para conseguir achar onde está o rei demônio selado. Só que se esse monstro conseguir desfazer o selo e esse rei demônio voltar a esse mundo pode ser totalmente destruído. Então no meio dessa história, daí surgiu o motivo de arrastar o nosso meninão para esse mundo daqui, para que ele possa estar lutando contra esses bichinhos feios daqui. Porém, os seguidores do rei demônio já estavam começando a seguir seus planos para encontrar o próprio rei demônio e desselar ele. Então, ele não teria muito tempo restante. Só que então, antes de sair dali, ele pergunta ao sistema se ele completar todas as missões suas, ele será enviado de volta para o seu mundo. Dizendo que sim, nosso meninão acaba entendendo que não era possível voltar ao mundo seu. Dali, ele fica um pouquinho com raiva. Continua fazendo as mesmas perguntas para o sistema. Porém, uma nova pergunta surge. Ele pergunta para o sistema se ele é um dos 6 bravos escolhidos. Mas aquilo não dava para ser respondido, pois o moleque estava um pouco doido. Porém, enquanto ficava pulando ali de raiva, aquela sua primeira missão já dá início. Dali, ele terá que sobreviver. Na sua frente, os números aparecem. Em seguida, todos os caracóis começam a desaparecer. Todos acabam escondendo sua presença. Dali, o sistema acaba avisando que ele vai precisar sobreviver no meio dessas crianças aqui. Nosso prota, ao ver as crianças, já corre já para um arbusto e começa também a já se proteger. Pois ele daqui é um monstro. Se esses moleques vê ele, eles podem estar matando o cara. Enquanto ficava de longe assistindo tudo, ele vê quão brutal esses moleques eram com os caracóis. Pois eles pegavam os caracóis e matavam o bicho sem dó. No entanto, ele nota que nem todos ali não eram malvados, pois dali uma menina adorava aparece e pega um caracol, mas em seguida a sua ideia acaba meio que sendo mudada rápida, pois essa acaba meio que arrancando o bicho do caracol dali. Em seguida, pega a coxa dele e coloca no seu inventário e sai logo em seguida procurando por mais. Enquanto isso, nosso protagonista não sentia nada enquanto ficava jogando antes, mas agora ele consegue ver o sofrimento dos monstros. Ele daqui acredita que quem é os monstros de verdade são os monstros. Enquanto eles viam os moleques dando pau em cima dos monstros, um dali aparece. Esse nocauteia um Papai Caracol, um monstro nível 3, que sonha ser um papai motociclista. Embora que ele geralmente anda de skate, o Papai Caracol é mais um Papai Caracol da família mesmo. Porém, nosso protagonista começou a ver uma coisa a mais de diferente nele. Ele conseguia ver informações dele e nível. Já então, ele pergunta pro nosso sistema sobre isso. O sistema acaba respondendo que nosso prota tem a habilidade de avaliação. Porém, aquele Papai Caracol
nem teve momento de respirar, pois os moleques já vai com tudo pra cima dele. Eles atacavam o cara, mas ele facilmente defendia disso. Se defendendo de um, ali ele percebe que venceu dele, mas logo em seguida outro aparece. Esse era um pouco mais forte que nosso papai caracol, mas ele não tinha medo, ele não queria fugir. Ele então vai pra cima do moleque, porém seus ataques dali foi inútil, já que o moleque estava bem equipado, ele facilmente derrotava o papai caracol. Então por não querer desistir, esse moleque facilmente derrota esse papai caracol e pega sua concha, e logo em seguida sai correndo, mas nosso porta de fundo só ficava tremendo na base mesmo, enquanto se perguntava se realmente era capaz de sobreviver no meio desses moleques. Enquanto ficava tremendo na base dali, algo se aproxima atrás dele. Esse era o moleque, eles tentavam pegar ele de surpresa, mas logo em seguida quem corre dali é os moleques. Eles fugindo, ele acaba perguntando para o seu sistema sobre isso. Em seguida, nosso sistema pede para que nosso prota desse uma olhada em suas estatísticas. Abrindo, ele percebe que ele é um pouco mais forte do que esses moleques, pois ele é um monstro cogumelo nível 5. Já o que isso significa é a coisa mais forte que tem por esse lugar aqui. Então em seguida, ele abre sua lista de habilidades. Aqui, ele percebe que tem duas habilidades. A primeira é a avaliação, permite que ele veja os níveis e informações básicas do seu oponente. Em seguida, o golpe do cogumelo. Esse ataque não gasta mana para ser usado. E isso faz o moleque sorrir um pouco, mesmo percebendo que suas habilidades sejam fracas. Ele percebe que se ele combinar as suas habilidades com o seu status, será o suficiente para estar dominando algumas pessoas, ou até uma vila. E já agora, bem mais confiante, ele sai à procura de suas presas, já que ele não é mais um humano, ele no fim então aceita em ser um cogumelo. Depois de encontrar seu alvo, ele já utiliza o golpe do cogumelo. Ele facilmente derrota os aventureiros, que em seguida dali, ele ganha alguns pontos e experiência dele. Mas ali, outros moleques eram um pouco mais espertos. Eles correram para um lugar um pouco mais alto, mas nosso prota pensou que poderia estar subindo ali facilmente. Mas ele já estava meio que enganado. Só que ele só está focado em uma coisa: pegar esses moleques. Pois eles estavam em grupo. Mesmo ele estando em grupo, o nosso protagonista não estava conseguindo sentir medo dele. Ele daqui estava doido para estar caçando sua presa. Então, para pegar sua presa de vez, ele ativa o golpe do cogumelo. Ativando essa habilidade novamente, ele acerta seu ataque. Porém, aquele ataque é facilmente bloqueado. Em seguida, aqueles moleques entram em formação. Enquanto o nosso protagonista se recuperava da sua habilidade, eles lançam uma série de pedradas na direção do cogumelo. Já que se ele desviasse disso, seria um perca de tempo, ele acaba meio que sendo acertado por alguns. Só que o tempo que era necessário para estar recarregando suas habilidades já foi o suficiente. Ao recarregar suas habilidades, ele dali já lança um contra-ataque para cima dos moleques. Lançando novamente aquele contra-ataque, um tanque dali aparecendo, ele consegue defender daquele contra-ataque de nosso meninão pela segunda vez. Já esse cara daqui tinha a chance de estar acertando o nosso protagonista e derrotando o moleque. Dali, eles pegam alguma coisa e jogam na direção do nosso prota, mas isso pega de raspão. Porém, ele não queria desviar de tudo, então ele deixa pegar o anel. Ele fica no chão, só suportando um pouquinho da dor. Dali, ele lembrava que quando jogava os jogos, ele não sentia nada, ele só sentia a emoção de estar derrotando os monstros. Mas agora vivendo na pele de um, ele vê que vai precisar usar a mente agora. Só que antes, tá mandando já um contra-ataque para aqueles moleques novamente, o grupo deles acaba cercando o nosso protagonista. Em seguida, ele deita ele no chão. Depois de deitar o nosso prota no chão, eles começam a comemorar por isso, por estar derrotando um bicho um pouco mais forte do que ele. Mas em seguida, a garota pergunta do porquê não receberam nem sequer um pouco de experiência após a vitória. Enquanto isso, vemos nosso prota. Aqui, ele abriu um sorrisinho maléfico. Isso era pois o moleque estava fingindo de morto. Nenhum bicho, nenhum caracol sequer pensava nesse método para estar sobrevivendo. Essa, na sua visão, era uma tática de alta classe. Já então usar essa tática sua, ele deixa esses figuras um pouco descuidados. E isso foi o suficiente para que ele tivesse a sua vitória dali, pois ele derrota esses caras. Então já depois da sua vitória, ele subiu ali finalmente de nível, e agora ele se sentia bastante poderoso. Porém, aqueles ataques feitos nele acabam meio que no fim sendo curado. Aquela dor que sentia, não sente mais. Mas agora ele planeja uma coisa a mais. Ele daqui planeja emboscar uns novos novatos daí, para que ele no fim possa ganhar mais experiência para subir mais o seu nível. Porém, dali, o nosso protagonista é surpreendido por um outro jogador. Só que esses jogadores era só um pouco mais forte do que ele. Esse só veio até aqui para estar ganhando um XP a mais. Só que nosso meninão logo dali pensa em estar saindo desse lugar e para um lugar mais seguro. Mas ele lembra que esse lugar era o mais seguro. Saindo dali, ele vai estar indo para um lugar um pouco mais cruel que ele estava imaginando. Mas dali pensando em sair,
um raio acaba meio que atingindo ele. Aquilo quase pega ele, mas logo em seguida 3 aventureiros acabam aparecendo, só que eles eram um pouco mais fortes do que ele estava imaginando. Esses estavam com a missão, está matando algum monstro aí que estava fazendo um probleminha na vila por perto. Nosso prota vendo esses caras fortes, só pensa em uma coisa, fugir. Então para isso, ele utiliza uma habilidade sua, mas em seguida, ele dá de cara numa parede, que em seguida apareceu. Em seguida, um daqueles guerreiros utiliza uma flecha, essa é uma arqueira. Aqui, o nosso protagonista é cercado. Em seguida, ele acaba meio que tendo uma lição valiosa. Essa era sobre a importância de não estar escolhendo oponentes fortes. Dali então, uma flecha é lançada. Isso acerta ele em cheio, caindo no chão. O nosso sistema avisa a ele quando desapontado de estar com o moleque, pois isso pensava que ele era um jogador profissional. Nosso prota, que já não estava mais nem ligando para isso, acaba meio que olhando seu inventário. Lá tinha uma porção de recuperação, ele em seguida usa aí. Porém tinha uma outra coisa lá que ele queria estar utilizando outra hora, mas como não há escolha, ele usa aí. Ao recuperar sua saúde, ele dali acaba também desbloqueando uma nova habilidade. Com aquela habilidade ele já utiliza imediatamente. Explode Burst. Dali em seguida uma fumaça sai. Ele aproveita essa oportunidade para estar fugindo, mas um dos aventureiros percebe o cara fugindo. Vendo isso, ele sai correndo atrás do moleque. Enquanto ele corria, ele se pergunta ao sistema quanto tempo eles dali têm para estar completando a missão. O sistema responde que só tem 3 minutos. Se ele sobreviver esses 3 minutos, ele dali receberá uma recompensa. A recompensa faz que sua chance de sobreviver aumente. Só que um dos aventureiros chegava perto dele e ele percebe que um deles estava utilizando uma habilidade de rastreamento de presa para encontrar o nosso prota. Ele acaba meio que lutando contra eles para estar fugindo. Para conseguir fazer que sua fuga seja completa, ele utiliza aquela habilidade sua novamente, mas no momento foi bem inútil, já que a habilidade de rastreamento está ativa nele. O arqueiro dali já lança uma outra flecha, perfurando o nosso protagonista de novo. Por agora está em um estado crítico, em seguida dali ele acaba recebendo um golpe um pouco mais profundo. Em seguida, ele deita à beira da morte no chão. Porém, a contagem regressiva de estar acabando aquela missão acaba contando. Antes que manda o moleque para outro mundo, a missão dele é completa. Por completar aquilo, um círculo mágico por cima dele aparece, que em seguida teletransporta milhares de cogumelos no lugar onde que nosso protagonista está. Caindo aquilo, uma empregada dali acaba gritando para que todos fossem recuados. Mas dali, um dos moleques estava bem feliz, com vontade de estar fatiando alguns cogumelos. Porém dali, não só aqueles cogumelos fracos caem, outros caem também. Em seguida, os dois aventureiros acabam recuando. Nosso prota, com dúvida, pergunta do porquê eles estão fugindo, chamando de covarde. Ele percebe que na vila tinha uma coisa lá que fazia que as pessoas morressem e voltassem à vida de novo. Então assim, alguns aventureiros resolveram voltar, pois eles poderiam estar revivendo lá. Mas nosso meninão estava ali, mó felizão pela sua vitória que ele teve agora há pouco. Mas em seguida ele percebe que foi um pouco idiota de ficar ali parado, pois em seguida uma grande sombra de um cogumelo aparece. Esse era nível 60. Os aventureiros em seguida, ao ver isso, foge. Nosso prota, que estava esperando que eles voltassem para salvar ele dali percebe que foi um pouco ignorado. Dali então o nosso protagonista acaba caindo no sono, mas em seguida acaba percebendo que um figura apareceu. Em seguida levou o nosso protagonista para um lugar um pouco mais iluminado. Assim que se virou, ele viu alguns corpos de cogumelo. E esses corpos de cogumelo estavam sendo devorados por algum porco. Vendo isso, ele acaba dizendo que esses porcos devorou todos seus cogumelos e arrastou nosso protagonista para ali para estar sendo comido mais tarde. Então para isso, ele tenta fazer algumas coisas, mas assim que ele tenta se levantar, ele percebe que uma parte de seu corpo foi comida. Mas também ele já percebe que seu corpo estava se recuperando. Porém dali um dos porcos estava prestes a devorar o cara. Para não ser morto, o moleque finge de morto, enquanto o porco se aproxima de si. Em seguida, aquele porco não devora ele, em si engospe um cogumelo mastigado. Ao cuspir aquilo lá meio que faz que seu corpo se recupere um pouco a mais. Mas do nada, aquele porco resolveu que queria cuidar dele. Até senta perto dele e começa a dormir junto. Depois de um tempo, aquele porquinho acorda. Dali descobriu que o nosso prota não estava mais ali. Mas só que ela utilizou uma habilidade de farejar para encontrar ele. Só que antes de fazer sua caça, ela lembrou que precisava apagar um fogo primeiro. Apagando isso, de outro lado já vemos o nosso meninão. Esse daqui estava fazendo seu melhor para estar fugindo, pois ele preferia morrer nas mãos de algumas figuras do que na boca de um porco.
Mas por sua surpresa, aquele porquinho alcançou ele facilmente. Agora ele percebeu que não importava o quanto ele tentava fugir, ele dali não seria mais capaz de superar a velocidade do porquinho. Então ele utilizou sua explosão de esporos. Ao pensar que usar isso, ele finalmente pensou que iria fugir desse lugar. Mas aquele porco nem sequer sentiu medo. Ela fica encantada com aquilo e inala aquilo tudo para si. Ele vendo isso fica bastante surpreso. Porém nosso meninão pedia uma ajudinha para que seu sistema ajudasse ele. Ele via aquele porquinho correndo em alta velocidade para pegar ele. Mas nesse momento ele pede para que seu sistema desse a ele a sua recompensa. Dali umas 2 recompensas é mostrada ao nosso protagonista. Ele só pensou que embora o Harden fosse uma habilidade boa e defensiva, os membros seus poderiam atacar ou fugir. Agora obter membro era a coisa mais útil, desde que ainda tivesse braços e pernas. Mesmo usando essa habilidade, ele percebeu que não era o suficiente para estar lutando contra seus oponentes. Então assim, ele dá uns trecos em seu sistema. Porém dali era um pouco tarde demais, pois agora a porca alcançou ele. Ele aceitou seu destino e pede para que ela acabasse com ele um pouco mais rápido. Mas ela só apenas dá uma lambida no moleque. Em seguida, ele utilizou a sua habilidade de avaliação. Ele descobriu que o monstro era um nível 10. E ele se perguntou como era possível de estar se escapando de um porco com a metade de seu nível. Só que dali, aquela porca acabou percebendo uma coisa a mais. Então para isso, tentou avisar o nosso protagonista, mas ele apenas tentou ignorar. Ignorando, aquele lugar dali começou a tremer. E algo do lado de fora estava causando isso tudo. Ele já tenta pensar em fugir, mas a porca que estava em sua frente gritou para que ele voltasse. Pois dali ela percebeu que esqueceu o nosso protagonista para trás. Então assim ela volta. Ela dali conseguiu desviar de alguns obstáculos. Em seguida ela tenta lançar alguma coisa para que o nosso protagonista pudesse agarrar. Depois de agarrar, os dois dali saíram um pouco mais rápido. Ela correu daqui rápido e desviou em seguida dos obstáculos. E no fim eles conseguiram escapar a tempo, antes que esse lugar fosse todo destruído. Só que dali, ao sair daquela caverna, eles percebem uma coisa. Isso era algo parecendo disso. Isso que apareceu era alguns porcos. Porém esses porcos foram os culpados que derrubaram essa caverna em cima dele. Dali, eles pretenderiam meio que enfrentar ele. Mas no meio daquele lá, apareceu um outro porco. Esse porco daqui era só um pouco mais forte do que os dois dali. Vendo que eles tudo juntava no seu nível, era nível 38, eles no fim acabam meio que arregando. Eles não queriam peitar ele, já que os outros também não queriam lutar contra os porquinhos e cogumelo, também acabam arregando. Eles voltam. Então após ele finalmente sair daquela caverna, ele dali parte em uma aventura. Porém o Aziz percebe ali que seu corpo, que antes estava só o pó, estava de boas. Ele daqui agora conseguiria até que andar um pouco. Também no fim, o nosso meninão percebeu que esse porquinho não tem nenhuma intenção de ruim pro moleque. Porém dali, eles estavam andando, mas em seguida, ele acaba perguntando ao seu sistema aonde que eles estão. Em seguida, ele responde que eles dali conseguiram andar a mais de 200 km da vila inicial, o que deixou ele bastante surpreso. Mas ele pensou um pouco que isso tudo daqui foi culpa daquele feitiço de teletransporte. Porém, como parou aqui, foi graças à nossa wife. Porém, dali, ele nem sequer tem um minuto de descanso, pois em seguida, um ataque se aproxima perto de si. Porém, esse ataque feito em cima deles é facilmente desviado. Então, dali, eles acham que tudo acabou. Porém, em seguida, outros contra-ataques já vem pra cima dele. Só que nosso porquinho é bem esperto. Ela esquiva facilmente daqueles ataques. Por ter salvo o nosso meninão, ele lhe dá uns agradecimentos à nossa porquinha. Em seguida, ele pensa que nesse lugar ou em outros, há vários monstros mais fortes do que eles. E pensando nisso, na frente deles aparece um novo obstáculo. E isso é um sapo gigante. Ele já então, ao ver esse sapo gigante, já utiliza sua habilidade de avaliação. Dali então, ele percebe que esse sapo está no nível 11. Ao ver seu nível, eles dali ficam se encarando por um certo tempo. Mas esse sapo manda a linguada pra cima dela. Mas nossa waifu desvia disso fácil. Desviando, o nosso porquinho parte pra cima desse sapo. Porém esse sapo mete uma linguada em cima de nosso meninão. Agarrando o nosso prota, o nosso porquinho acaba no fim se jogando em cima desse sapo. E isso salva o moleque. Já então, nosso Aziz só fica de fundo, apenas averiguando a situação. Porém, enquanto vê aquilo tudo rolando, umas lâminas de vento vai na direção deles. O porquinho desvia disso. Ela conseguiu desviar, mas nosso sapo não.
O nosso sapo aqui é partido em pedaços. Confuso de quem fez isso, ele olha para um lado, olhando para o outro, eles não vê nada. Então para isso, nosso meninão utiliza sua habilidade de avaliação. Usando isso, ele descobre quem fez esse ataque. Isso era um monstro de lâmina nível 7. Olha esse grilo aqui. Apesar da vida desse monstro e defesa não serem muita coisa, os seus poderes de ataque é assustador. Dali aquele Matias fica ali só averiguando a situação. Mas aquilo lá sente a presença do nosso porquinho. Nossa porquinha já iria se defender, mas nosso protagonista diz para nossa porquinha não fazer praticamente nada. Nesse momento, eles dali seriam um alvo fácil. Porém, atrás daquilo, algo em forma de cogumelo aparece. É isso que apareceu, esmaga esse bicho. Já então em seguida, eles dali percebem que isso daqui é só apenas um pedaço de rocha no formato de um cogumelo. Mas isso em seguida, monta em cima desse bicho morto. Dali, ele começa basicamente a sugar o Matias. Ao fazer isso, faz nosso meninão e a nossa porquinha travar um pouco de medo. Então, usando sua habilidade de avaliação, ele dali percebe que esse cogumelo de rocha conseguiu upar de nível. Esse conseguiu chegar no nível 26. Estão vendo que não terá chance nem sequer um pouco contra esse cogumelo de rocha? Esse dali apenas afasta. Se afastando, aquele cogumelo de rocha apenas sai desse lugar. Por ter andado só um pouquinho, eles dali estão um pouco cansados. Então, para isso, eles vão andando um pouco. Na sua frente, eles encontram um lugar bom para estar descansando. Nesse lugar que eles acharam, eles param para estar dando aquela descansada. Descansando dali, nosso meninão percebe que esse mundo seu é semelhante ao seu mundo original. Só que esse mundo daqui é só um pouco mais diferente do que o seu, mas a coisa que ele mais percebe é que ele nesse mundo é um monstro cogumelo que está na cadeia alimentar, mas na cadeia alimentar em último lugar. Já se ele não tivesse com esse porquinho, ele nem sequer estaria mais vivo. Porém ele não quer ficar tanto assim para baixo, ele dali quer ficar forte para sobreviver no meio desse mundo, também para que ele possa estar fazendo as missões de seu sistema e retornar ao seu mundo original. Bem mais motivado agora, ele pede ao nosso sistema umas missões para que ele possa fazer. Ouvindo isso, o nosso sistema manda umas para ele. Mas agora, o sistema dá a ele umas opções. Ele pode estar escolhendo a dificuldade de suas missões. Escolhendo a missão no nível hard, ele terá que estar derrotando um dos 4 generais celestiais. Porém, ao ver que terá que fazer isso, ele muda rapidamente a sua ideia. Aqui, ele escolhe a missão mais fácil. Essa missão, que ele acabou de receber, é para estar coletando umas 10 ervas. O que ele ali pensava que era fácil demais, começa a coletar. Mas enquanto coletava aquilo, ele percebe algo. Isso era a nossa porquinha, que estava comendo todas as ervas que ele estava coletando. Vendo isso, ele só fica um pouco pé da vida. Tentando dar uma lição no nosso porquinho, ele vê que nada acontecia com ela, pois seus braços eram fracos demais. Ele facilmente cai derrotado dali. A nossa porquinha aqui estava pensando que o nosso meninão estava querendo brincar com ela. Então assim no fim, ela pega o nosso prota e joga ele para cima. Depois dessa bela brincadeira, ele dali fica algum tempo coletando mais ervas. Ao coletar todas as ervas, o Azzy dali acaba completando algumas missões suas. Ao completar essa, ele recebe outra. Essa missão é de estar coletando algumas frutas. Caso ele consiga completar essas missões, ele dali vai estar conseguindo upar de nível. Então assim ele parte coletar algumas coisas. Então coletando dali, ele percebe que conseguiu chegar no nível 9. Porém no momento, ele está bastante exausto, mas ele fica feliz por ter ganhado só 3 níveis. Enquanto ali ficava feliz com isso, ele só viu o porquinho dormindo, pois antes o porquinho só estava comendo o que ele estava coletando. Então para isso, ele iria aproveitar essa chance que ela estava dormindo para estar fazendo as suas missões. Essa missão agora que apareceu, era para ele estar sugando os itens que ele coletou. Ao sugar aquelas coisas que ele coletou, ele receberá algumas recompensas, e isso será uma habilidade exclusiva. Ouvindo isso, ele fica bastante animado. Tirando tudo para fora, a nossa waifuzinha daqui acorda. Em seguida, ela já fica doida para botar tudo para dentro, mas nosso protagonista pede para que ela não fizesse isso. Porém, nosso prota dá a ela uma coisa que ela possa comer. Porém, o moleque aqui agora se perguntava como iria fazer a sugada nesses bichos. Se perguntando, ele lembra de uma coisa. Isso era daquela rocha cogumelo. Aquela rocha cogumelo sentou em cima do seu oponente para sugar ele, pois ele dali tentava comer as frutas, mas mesmo comendo, ele percebia que suas contagens estavam indo em 0. Então a lógica aqui era sentar em cima desses itens seu e logo em seguida tentar dar uma sugada do nutriente. Então dali, ao fazer isso, ele percebe que os itens que ele tentou fazer isso começou a ficar seco, e em seguida ele percebeu que conseguiu. Então assim ele continua fazendo aquilo. Ao dar a sugada em todos os seus itens, ele percebe ali que conseguiu completar essa missão. Então em seguida ele ganha 200 pontos. Também ele ganha uma habilidade exclusiva. Porém, ele se pergunta qual é a utilidade dessa habilidade de sugar. O sistema diz a ele que ele pode estar sugando monstros de nível 1 ao 20. Ouvindo isso, ele apenas pensa em uma coisa: parar agora, pois queria dar
uma descansada. Assim é feito, ele dali tenta dar uma descansada. Mas dali, ele percebeu que finalmente conseguiu chegar no nível 10. Ele fica contente por isso, pois as missões que ganhava era fácil demais. Ao mesmo tempo, ele percebeu que essas missões estavam um pouco no nível hard. Mas mesmo assim para ele valeu a pena, pois ele ganhou algumas recompensas. Porém, já aqui em outro dia vemos ele. Ele daqui recebia mais novas missões desse seu sistema. Essa missão nova era para matar 10 monstros dessa área. Assim então, ele saiu em busca de novos monstros de nível baixo para que ele pudesse matar ele. Enquanto andava ali, eles encontram o slime. Nosso porco, vendo isso, pretendia matar isso, mas nosso porquinho dá-lhe com tudo pra cima dele e mata primeiro os slime. Ao fazer isso, ela fica contente, mas nosso prota fica travado. Mas ele dali nem sequer liga para isso, pois em seguida mostrou em sua tela de sistema que ele contou aquilo do slime que aconteceu agora há pouco. Só que daqui em seguida, a nossa porquinha solta de sua boca um pedaço de pedra. Olhando para essa pedaço de pedra que a nossa porquinha acabou de dar ao nosso meninão, ele começa a pensar sobre isso, mas a sua dúvida mesmo é como é que ele ganhou aquele XP, sendo que ele não matou aquele slime. E isso foi dado graças a essa pedra. Essa pedra é dada quando uma pessoa se forma um grupo com outra pessoa. Ele percebe que aquilo lá não foi ganhado há muito tempo, e nem agora, pois aquela pedra ganhou foi no momento que o porco acabou se encontrando com o nosso protagonista. Então, andando por ali, a nossa porquinha sente algo que queria atacar eles. Em seguida, o que aparece para atacar eles era um pedaço de árvore. Esse toco de árvore aí tentava lançar umas vigas nele, mas nosso porquinho era rápido demais, desviava de tudo. Porém, ficar parado não era seu foco. Então, para isso, eles tentam dar cabeçada nesse bicho. Mesmo dando cabeçada nesses bichos, eles não estavam nem sequer conseguindo dar um dano nele. O motivo que fez eles não conseguir dar dano nesse bicho é a sua defesa. A defesa desse bichinho é fortinho. E isso fez nosso meninão, a nossa porquinha, cair no chão igual o pó. Ficar caído também não é seu foco. Se levantando dali, então ele já utiliza aqueles esporos seu. Porém, ao utilizar aquilo, a nossa porquinha tenta fazer aquela sugada nos esporos dele. Mas, em vez de deixar ela ir, ele pega pelo rabo e segura ela dali. Pois o seu plano era fazer que esse pedaço de pau ficasse no meio desses esporos seus. Pois, ao voltar ali em seguida, ele vê que esse pedaço de pau daqui estava completamente cercado de cogumelo. Vendo que isso funcionou, eles dali finalmente poderiam estar derrotando esse pedaço de pau. Indo com tudo pra cima dele, eles derrotam aquilo. Ao derrotar aquilo, eles upam de nível. Já ao derrotar, eles pretenderiam sair. Porém, nosso prota queria fazer uma sugada. Só que para sugar, ele precisava sentar em cima desse pedaço de pau. Nosso bumbum guloso daqui consegue sugar todos os pontos desse pedaço de pau. Então, ao sugar aquele tronco, ele acaba ganhando um pouco de XP. Também, ele acaba ganhando uma nova habilidade. Só que essa habilidade que ele acabou de ganhar só pode ser usada uma vez. Já o que isso significa, quanto mais ele sugar monstro, ele vai ganhar cada vez mais a habilidade. Mas, no momento aqui, ele estava dando uma parada para dar aquela descansada. Mas nosso Azir daqui pensava um pouco, pois agora eles queriam estar partindo para o seu próximo objetivo. Isso era tentar peitar aquele golem. Mas no momento, ele estava doido para mudar de classe. E ele queria pegar uma classe melhor, uma classe mais forte. Perguntando ao sistema, ele dali acaba descobrindo no fim que nesse mundo, monstros não podem estar mudando de classe facilmente. O que se pode fazer é ficar na classe sua e evoluir a si próprio, pois a cada monstro possui o seu próprio jeito de evolução. Porém, no meio disso pode ter aquela pequena chance de ter uma mutação, mas isso só deixa ele bastante confuso. Por ele ter completado quase aquela missão de antes, ele acabou ganhando um pouco de recompensa. Nosso prota aqui não estava doido para estar evoluindo para um tipo de cogumelo pedra. Essa era uma evolução que o nosso sistema mostrou a ele. Só que para conseguir evoluir, ele vai precisar gastar 200 moedas de ouro. Vendo isso, ele percebe que nosso sistema daqui está a fim de trollar ele. Porém, nosso sistema é bem mais esperto. Ele aqui dá uma evolução grátis pro moleque. Mas essa evolução é do cogumelo de pedra. Porém, ele se surpreende bastante, pois essa evolução era bem melhor do que ele estava pensando. Mas aqui o sistema mete aquele golpe. Se ele gastar 200 pila, ele vai estar conseguindo uma boa evolução. E que isso daqui vai fazer que ele evolua cada vez mais fácil. Mas o sistema apenas deixado de lado, pois já aqui em outro dia já vemos o molequinho. Ele está bastante ansioso para pegar alguns monstros. O primeiro oponente do dia será esse grilo daqui. Ele no momento será uma ótima opção para estar batendo de frente com ele. Por ter escolhido a opção de cogumelo de pedra, em sua cabeça começa a sair algumas pedras. Por esse grilo daqui possui uma saúde um pouco mais baixa, ele vai com tudo para cima desse bicho. Dali, ele lasca a cabeçada nesse bicho. Porém, esse louva-a-Deus tem uma coisa a mais. Ele
é extremamente forte. Os dois ali passam entre si. Nosso meninão contente, já feliz, achando que tinha derrotado esse louva-a-Deus fraco, a sua cabeça no fim acaba meio que sendo rachada. Porém então, para vencer esse louva-a-Deus daqui, ele bola um plano. Mais um plano com a nossa porquinha. Depois desse belo plano ser bolado, eles se separam. Aquele grilo corre igual um condenado atrás de um dos dois. Porém a nossa porquinha recebeu uns ataques, mas desviava fácil. É isso que fez ela chegar um pouco mais perto desse grilo. Chegando perto, ela dá a cabeçada nele. Com essa cabeçada faz esse bicho voar um pouco para trás. Porém, nosso meninão estava ali já se preparado. Ele usa uma camuflagem. E agora que está bastante perto do grilo, e não fez o grilo ter a atenção toda dele em nosso meninão, ele já utiliza aquela cabeça de pedra de novo. Aqui, ele vai com tudo pra cima desse grilo. Chegando perto dele, ele consegue facilmente partir esse trem em dois. Ao fazer o corte nesse bicho, os dois ali acabam upando de nível. Agora não upando solo, o sistema dali aparece. Em seguida já vem até ele dando as novas missões para que ele pudesse fazer. Essa missão era passar pelo reino do cogumelo. Porém, o reino do cogumelo já estava na sua frente. Ele só precisava fazer algo. Isso era andar. Andando pela metade do caminho, ele acaba parando. De 400 km, ele só andou 20 km. Por ter andado esse pouquinho, esse dali acabou parando debaixo de uma árvore. Aqui, eles acabam dando uma descansada. Porém, o nosso sistema pede a ele para que ele pudesse pagar os 20 pila para ele. Se pagar, ele vai estar conseguindo chegar nesse seu ponto fácil. Porém, enquanto puxava o saco de nosso meninão, do fundão, uma explosão rola. Em seguida, dali sai duas pessoas. Um deles é um cara que já tinha se encontrado com o nosso protagonista. Porém, esse já estava no nível 28. O outro era nível 36. Vendo ele acaba se trancando todo. Porém, aqueles dois acabam andando na sua direção. Ele que nem sequer conseguia se movimentar, a nossa wife acaba aparecendo. Enfim, no meio, ela dali tentou ajudar o nosso protagonista. Porém, dessa vez será diferente. Esse daqui acaba dando um chute no pé do bucho dela, faz ela voar só um pouco para longe. Derrotando ela, nosso protagonista percebe quão fraco ele é, pois ele nem conseguiu sequer proteger ela. Porém, esse velho, aquele cara, passa por si. Esse velho daqui vai até um certo ovo. Seu objetivo era pegar esse ovo daqui. Já o nosso protagonista dali só apenas travava de medo. Enquanto travava ali, ele acaba sem querer utilizando seus esporos. Ao usar aquilo, aquele mago acaba lembrando um pouco desse cogumelo um pouco chato, acabou meio que barra perdendo para ele antes. Porém dali já, o nosso porquinho já estava indo para cima dos dois já, mas eles estavam de boas. Os dois não estavam querendo lutar, mas o nosso porquinho queria dar a cabeçada nele. Mas esse velho daqui apenas faz uma movimentação de seu cajado, que faz nossa porquinha passar direto. Ela dá de cara com a parede, mas ela cai em cima de alguns ovos, e aonde ela caiu, era em cima de algumas árvores que giram. Nosso meninão vendo a nosso wife em cima daquelas árvores que gira, ele tentava pular em cima daquela árvore para tentar ajudar ela. Mas isso só fez piorar a situação, pois essa árvore daqui acaba ativando o outro, e que no fim todas ficaram girando dali. Os humanos dali tentavam desviar essas árvores que ficavam girando. Eles conseguiram, mas menos um rato. Esse é pego por uma delas. Logo em seguida é sugado para dentro, onde que ficou preso. Mas dali preso, ele acaba meio que sendo sugado todinho. Nosso meninão de fundo vendo isso fica bastante surpreso. Porém agora ele terá que lidar com outra coisa. Isso são aqueles humanos. Eles agora estavam doidos para pegar o nosso meninão no 1x1, pois eles receberam um pouquinho de dano dessa árvore de gira-gira. Dali eles estavam preparando já uma magia, mas por cima dele, algo aparece. Esse era o Falcão. Vendo esse Falcão, os dois param na hora. Mas esse Falcão não para. Ele vai com tudo pra cima já dos figurantes. Mas não adiantou em nada, pois eles conseguiram defender disso até que fácil. Porém, lutar contra esse Falcão era uma coisa que eles não conseguiriam fazer, pois o bicho que peitava era um falcão de fogo nível 47. Esse daqui agora só queria saber de uma coisa: fugir. Mas nessa brincadeira de tentar fugir, um acaba moscando. E isso faz que a metade do seu corpo faz o sumidão. Olhando isso daqui tudo, esse velho acaba pegando uma porção sua. Com essa porção, ele acharia que tancava qualquer ataque agora. Mas esse Falcão passa por ele e rasga toda a roupa do moleque. Só que esse Falcão não liga para mais nada. A única coisa que ele liga é pros seus ovos. Esse velho daqui é até que resistente, e ele não queria entregar o ovo para esse Falcão fácil. Então, para derrotar esse Falcão fácil, ele faz uma invocação de feitiço. Em cima dele aparece um raio. Esse raio foi o suficiente para deitar esse Falcão nível 47. Por ter dado um pau na equipe dele, ele chega perto desse Falcão. Chegando perto, esse velho começa a fazer uns maltratos nele. Em seguida, então dali, ele já utiliza o feitiço de gelo, que isso faz esse Falcão ficar preso no chão. Porém, atrás dele tinha alguém que estava vendo isso daqui tudo. Esse era o nosso prota. Usando sua cabeça de pedra, ele foi com tudo para cima desse velho. Ali por trás dele, ele deu uma cabeçada nele. E isso fez que o seu ovo caísse no chão, mas nosso meninão acaba pegando ele. E o Falcão acaba se soltando.
Em seguida, arrasta esse velho para um canto. Já o velho estava bem preparado. Ele queria já mandar um outro ataque para cima do falcão. Porém antes, esse falcão fez um feitiço. E no chão, brota um pouquinho de fogo. Em seguida dali, esse falcão acaba fazendo um pouquinho de churrasco. Nosso protagonista que via tudo fica surpreso. Por ter mandado aqueles dois figurantes para um outro mundo, aquele falcão dali acabou upando de nível. Em seguida então, ele já acaba indo na direção de nosso prota, achando que ele iria pegar o nosso meninão e botar um fim nele. Algo dali acaba meio que acontecendo. Isso era esse ovo racha. Em seguida, um pequeno falcão sai de dentro daquilo. Olhando para um lado e por outro, ele não vê a mãe sua, mas no chão ele vê algo. Isso era um cogumelo. Vendo que era vivo, esse falcão daqui confunde o nosso protagonista como a mãe dele. Porém, já o falcão de verdade tenta chegar um pouquinho perto do seu filhote, mas foi recebido com um chute no pé do boi. Então, depois desse belo soco, dali a nossa wife acaba aparecendo. Mas ela já chega com algum outro filhote daquele falcão. Vendo os filhotes, ele fica bastante feliz. Então tenta dar umas braças nos filhotinhos, mas já acaba recebendo um chute no pé da boa. De fundo, ele acaba percebendo que agora seus filhos odeiam ele. E isso deixou ele até que triste, pois agora não vai poder mais cuidar de suas crias. Mas nesse momento, nosso protagonista pensou numa ideia. Essa ideia era fazer o falcão levar o nosso meninão até o reino do cogumelo. Em troca, entregaria os filhos para ela. Em seguida, então, pede para que os filhotes seguissem o nosso meninão. Assim é feio. Ali ele vai na direção do falcão. Porém, já o falcão queria já atacar o nosso meninão. Mas os filhotinhos acabam intervindo no meio. Por querer atacar a própria mãe, o nosso protagonista acaba meio que no fim dando uma lição nesses filhotes. E acaba falando também que quem é a mãe real era ela. Então, ao falar isso, os filhotes vão para a sua mãe verdadeira. Isso daqui deixou ela bem feliz. Por agora não ter mais sua defesa, ela acaba meio que se afastando um pouco para trás. Só que por ter pedido aquilo antes para ela, e por ter basicamente dado uma ordem para que esse falcão seguisse, ele tenta atacar o nosso protagonista. Mas o Gray se surpreende, pois o nosso falcão daqui acaba caindo no chão. Em seguida, quase desmaiando, ele vê o nosso meninão e a nossa wife chegando perto de si. Em já em uma noite, vemos ele acordando. Do fundo, nosso meninão bolava algumas porções. Ele chega perto então do nosso falcão. Ali abre a boca do bicho e pede para que ele engolisse aquilo tudo. Engolindo aquilo, ele fica um pouco assustado, mas percebe em seguida que aquilo lá era uma porção de cura. Então, por querer ajudar ele, esse grande falcão daqui acaba se levantando. E em seguida, começa a contar algumas histórias. Isso era sobre a ajuda que ele pediu ao falcão. Esse lugar que eles vivem é no reino do cogumelo. E o rei cogumelo ataca qualquer um sem motivo algum. E por esse motivo, esse falcão queria deitar o moleque no pau. Mas enquanto conversava, ele pergunta o motivo dele estar lutando contra os humanos. E ele pergunta se não rolaria um fim nessa treta. Mas ele responde fácil. Isso que falava era sobre seus ovos. Seus ovos nesse mundo são uma raridade. E para isso, eles pegam aquele ovo para vender. Por ter perdido uma ninhada antes, eles odeiam os humanos no fundo. Então para isso, o falcão vai tentar um pouco dormir. A suporta vendo isso, vai na direção daquela porção que ele estava fazendo antes. Ali, ele continua a fazer o que estava fazendo. Só que para essa porção funfar, ele acaba meio que sentando em cima daquilo tudo. Então depois de fazer uma sugada e jogar aquilo tudo para dentro desse frasco, ele pede para que o nosso falcão tome tudo. Porém, ele acabou deixando isso passar um pouco. Nosso plot aqui, ele finalmente conseguiu o que ele queria. A passagem direto para o reino do cogumelo. Em outro dia, vemos ele. Ele voava os pés desse falcão. Assustado, vemos a nossa wife. Aqui ela já está em outra situação. Ela estava adorando voar. Porém, por ter chegado um pouco mais perto do reino do cogumelo, eles acabam meio que sendo atacados. Porém, nosso falcão defende fácil disso. Mas quem fez isso foi esse cogumelo mago, nível 44. Esse transformava cogumelo normais em cogumelo mole, que em seguida era jogado pelo nosso cogumelo canhão. Por ele ser nível 24, o nosso falcão daqui facilmente desviava de tudo e defendia fácil. Porém, quanto mais avançava, ele sentia uma pressão a mais. E esse era do Rei Cogumelo. Por ver que esse daqui era o ponto que ele poderia chegar, eles acabam jogando nosso meninão e a nossa wife no reino do cogumelo. Chegando, eles já ficam bastante felizes. Porém, ao chegar, eles acabam meio que caindo no meio de alguns cogumelos rochas. Sendo cercado por esses cogumelos, então o nosso Wazir percebe algo. Essas rochas não atacam ele, em sim, queria atacar a nossa wife. Então para isso, ele teve uma ideia. Ele utiliza aqueles esporos seus. Usando isso, acaba colocando alguns cogumelos na nossa morena. Só que isso não adianta em nada, pois em seguida ali, logo atrás deles, aparece um outro cogumelo. Esse é um cogumelo samurai. Quando esse cogumelo, ele já utiliza a habilidade de avaliação. Mas isso acabou meio que sendo inútil, pois esse cara daqui percebeu que o nosso meninão usava a habilidade de humano. E isso fez ele ficar desconfiado. Pegando seu chapéu, ele joga na direção de nosso prota.
mas o moleque estava ali de boas, pois ele não queria lutar contra esse samurai. Porém, minutos depois, ele percebe que sua vida acabou descendo toda. E minutos depois, ele percebe que seu corpo foi partido ao meio. Por ter feito isso, a nossa wife fica um pouco pé da vida com ele. Então assim, ela vai com tudo pra cima do cogumelo samurai. Mas ela é nocauteada facilmente. Porém, logo em seguida, um barulho vem de fundo. Isso era chamando ele. Então para isso, todos os cogumelos que estão ali vão para esse lugar. Mas nosso prota, que todo mundo achou que ele tinha morrido, acaba meio que se regenerando por completo. Porém, ele acaba percebendo que sua morena estava caída no chão. Então assim, ele tenta dar uma ajudinha nela. Mas nada acontecia. Ele percebeu que ela tinha morrido. Então para isso, ele sem querer ativa seus esporos. E isso faz que a nossa wife volte à vida. Ali em pé, se encarando, ele acaba escutando aquele barulho novamente. E isso acaba hipnotizando ele. Então sem como parar isso, ele acaba seguindo em uma certa direção. Então andando um pouquinho mais à frente, vemos aqui vários cogumelos. Porém eles estavam lutando contra algo. Isso era contra alguns humanos, porém os humanos que eles lutavam eram um pouco mais fortes. Um tanque de lá facilmente defendia de todo, outro lá que era um samurai fatiava todos fácil. Na retaguarda temos a nossa arqueira, mas nesse lugar tem cogumelos infinitos, e que isso atacam eles facilmente. Com esse tanto de cogumelo, eles são cercados facilmente, mas dali todos os cogumelos que estavam indo para cima dessas figuras são congelados. E quem fez isso foi esse moleque daqui. Porém em cima dele aparece outro cogumelo, mas esse cogumelo era um cogumelo robô. Esse tenta usar um escudo para se defender, mas isso é furado, e ele acaba batendo quase as botas ali. Mas em seguida aparece um outro cara, e esse outro cara já utiliza uma lança de fogo, que isso faz que esse cogumelo robô seja destruído. No meio desse caos todo, esse daqui acaba parando, e pensando um pouco, que nesse momento, ele estava tendo dificuldade para lutar contra esses cogumelos. Mesmo na desvantagem, eles poderiam estar vencendo deles até que faz. Porém, para vencer de vez esse rei do cogumelo, mais do fundão a ajuda chega. Chega num balão para estar ajudando ele. General, esse era o que comandava todo esse grupo daqui. De fundo, já vemos um cogumelo rock. Esse que, na sua visão, pretenderia defender o rei, mas ele parte com tudo pra cima desse rei cogumelo. Agora o motivo por que esse cogumelo atacou o rei é dessa garota aqui. Essa garota daqui tem uma magia que controla os cogumelos, e isso fez que outros cogumelos lutassem entre si. Esse rei cogumelo via tudo acontecendo, mas ele só defendia. Então, no meio desse caos brabo daqui, o vídeo já chegou no fim. Porém, para nós ter aquela continuação aqui no canal, vamos deixar uma meta de likes aqui. Esse vídeo bater 5.000 likes, eu trago a parte 3 para vocês. Então, nos vemos por aí, né?